Presidente, você até perguntou, a Vanessa falou, e ontem eu até vi alguns comentários da live que você fez e tudo, e bombou de bastante gente assistindo, mas eu queria dar um recadinho aqui muito especial para as pessoas que estão sempre assistindo a gente. O sindicato, a organização sindical, ela existe exatamente para isso que está acontecendo nesse momento do ano do governo, que é o quê? Estar lá em busca de negociação e em busca de reajuste, principalmente para os servidores, não só reajuste, mas N outros benefícios, como as questões da reestruturação, mas o ponto principal hoje é o sindicato ele busca exatamente os benefícios para os servidores, ele está lá para lutar. Então não adianta o governo oferecer um valor e de pronto o sindicato aceitar, porque senão ia ser muito fácil. O governo ia falar, vou dar 5, vamos aceitar 5. O sindicato existe de fato para brigar e tentar melhores condições para todos os servidores. A gente percebe assim algumas falhinhas na comunicação, algumas pessoas às vezes reclamando, dizendo o sindicato atrapalha a negociação, já podia ter resolvido, o reajuste já sair. Eu vi alguns comentários nesse sentido, então eu queria deixar assim, um recado bem claro para todos que estão nos assistindo, assim, bem prático mesmo. Se fosse para a gente aceitar o primeiro reajuste que o governo concedesse, não ia haver mesa de negociação, né? Ia ser igual a um tempo passado, que o próprio governo anunciou que ia dar 5 e ao mesmo tempo não deu nada. Então, as mesas de negociação existem exatamente para isso, para, como o presidente acabou de falar, não é 13, pelo contrário, existem cálculos que podem chegar a 30. Então, a gente não pode aceitar de primeira, de fato, o que o presidente está trazendo aqui e que está fazendo lá nessas mesas de negociação é, de fato, colocar na mesa tudo que os servidores, que vocês que estão nos assistindo precisam, não só os ativos, como os aposentados, as pensionistas. Então, minha gente, às vezes pode demorar um pouquinho, mas de fato é para que vocês consigam um melhor reajuste. Então, era só esse recadinho que eu queria dar. Deixa eu só fazer um complemento do que a senhora falou aí, porque todo mundo estava falando aí. Depois a gente vai falar sobre a questão da retroatividade, né? Que eu fiz essa pergunta para o Sérgio Mendonça e ele me respondeu que não é permitido. Mas eu só queria colocar para as pessoas o seguinte: o governo fez uma proposta de 7,8%. Depois, que eu até falei, a ministra fez uma fala, o Sérgio Mendonça disse que a fala dela foi deturpada. Ela disse que, o Sérgio Mendonça disse que ela, nas conversas internas, ela disse que o reajuste poderia chegar, mas que ainda não estava definido, porque definiria depois da conversa com os servidores, mas que poderia chegar a 9%, que é a fala. Em geral, todo mundo está acreditando nisso, desses 9%. Mas na fala do Sérgio Mendonça de ontem, eu falei Sérgio Ronaldo, mas é Sérgio Mendonça, na fala do Sérgio Mendonça ontem, ele já deixou claro que mesmo que tivesse todo mundo concordado com a primeira rodada, que o governo só teria condição de fazer o processamento da folha para pagamento em abril. Ele disse isso ontem. Mesmo que a gente se quisesse, a gente não vai conseguir fazer nem para março, para pagamento, que seria o pagamento de março sai em abril, a gente só consegue processar na folha de abril, que sai em maio. Então, Sérgio Mendonça deixou isso claro ontem. Se ele tivesse que correr com propostas agora, ele poderia até correr com as propostas agora e não negociaria nada. Ele seria simplesmente, a proposta é essa. Na proposta do governo, aposentados e pensionistas levariam prejuízo com a questão da per capita do plano de saúde, que muita gente está abandonando o plano de saúde por conta dos valores exorbitantes, principalmente os idosos. Atendi um caso hoje exatamente disso. E isso é geral. As pessoas estão saindo do plano de saúde por conta dos valores. A per capita não supre. E o governo já tem entendimento, isso vem desde o governo Michel Temer, já tem o entendimento que a per capita do plano de saúde ela precisa ser reajustada para ir de acordo com os reajustes do plano de saúde, e o Sérgio Mendonça colocou sobre a sensibilidade nesse ponto também. Mas a gente está na expectativa do que vai fazer. E aí teve uma fala do Pedro Armengol, que eu vou falar que Pedro Armengol ele foi representando a CUT, mas ele é da Condicef, ele é diretor da executiva da Condicef.
ele fez uma fala que é muito, muito interessante. Se você for pegar a base da Condicef, onde você já tem muitas pessoas que estão aposentadas, se chegar e perguntar para o aposentado o que ele prefere, auxílio alimentação per capita do plano de saúde, a enquete vai dar plano de saúde, per capita do plano de saúde, assim, muito na frente, entendeu? Não questionando a necessidade de reajuste do auxílio alimentação, entende? Mas isso foi uma reivindicação das entidades sindicais. E aí dizer que a entidade sindical está atrapalhando, não. Há um consenso também, e isso foi dito ontem, por todas as falas que representam o servidor, que a base, ela não vai, que os sindicatos não vão se opor por muito tempo, e aí muito tempo, eu acho que no dia 7, provavelmente, já vai ter um consenso, porque o governo vai apresentar sexta-feira, porque vão haver milhares de assembleias, ou centenas de assembleias aí nos estados ao longo do país para deliberar. A gente não vai fazer assembleia porque a gente precisa de 10 dias pelo nosso estatuto, e fazer plenária não funciona, entendeu? A gente tinha até que rever essa questão estatutária para garantir que numa situação como essa eu não precise publicar edital, né? Porque senão, eu fiquei pensando nisso ontem na hora que estava lá, eu não tenho nem como fazer uma assembleia, porque o nosso estatuto pede 10 dias. A gente precisa alterar o estatuto para garantir que numa situação de rodada de mesa de negociação, a gente publique num dia para fazer assembleia no outro. Entendeu? Porque aí a gente faria uma assembleia no final de semana mesmo, para deliberar, só para botar lá e constar que vai aprovar a proposta do governo. Entendeu? Mas é um consenso geral de que a gente não deve retardar muito isso, não, tá? É provável que na próxima reunião do dia 7 já haja consenso, porque o governo também, palavras, esse também é o meu sentimento, que o governo saiu sensibilizado de que ele precisa melhorar a proposta. E eu acho que a proposta vem mantendo os R$200 do auxílio alimentação, ele deve falar alguma coisa sobre a per capita do plano de saúde, e eu acho que ele talvez chegue, como como o pagamento só vai sair no mês de maio, ou seja, no salário de abril, que a gente recebe em maio, é possível, eu estou entendendo que talvez o governo chegue aí a 10%, ou talvez mantenha os 9%, entendeu? Mas eu acho que talvez chegue a 10%, acho. E aí talvez ele já apresente logo em seguida as discussões para 2024, que é acalma o pessoal, entendeu?